Eu vou colocar para pré-aquecer 23 litros de água. Vou adicionar 7 gramas de sulfato de cálcio. Três gramas de cloreto de cálcio. E 1,7 gramas de sulfato de magnésio. O pH da água está um pouco alto, mas depois que eu colocar os maltes, ele deve cair para em torno de 5,6. Bitter, Special Bitter, Extra Special Bitter, Best Bitter, ou como os ingleses devem dizer, Bitter. Bitter, sem dúvida, é um dos estilos que mais representa a cultura de pub inglesa. É uma cerveja leve, refrescante, fácil de beber, drinkability é a palavra que define essa cerveja. E mesmo assim, apesar de ser uma cerveja para o dia a dia, uma cerveja sem muita pomposidade, é uma cerveja que tem uma grande intensidade e complexidade sensorial e é uma cerveja que vale muito a pena ser estudada, ser reproduzida e ter no seu kegerator, na sua garrafa ou no seu portfólio se você for uma cervejaria profissional. Quando a gente fala de cerveja americana, belga, alemã, normalmente a maior parte dos estilos a gente consegue associar a um insumo principal. As americanas ao lúpulo, as belgas à levedura e as alemãs, muitas delas, não todas, à maltosidade. Quando a gente fala de cerveja inglesa, a cerveja inglesa é um pouco diferente. Ela é a harmonia precisa entre esses três ingredientes, que na Inglaterra eles são muito particulares e muito próprios. E a bitter, uma boa bitter, ela vem da harmonia precisa entre esses três ingredientes, sem um estar ressaltando e dominando, sem um ser a presença principal, mas ali, todos em uma perfeita harmonia, bem equilibrados e dando, mais uma vez, a maior característica dessa cerveja, drinkability. Uma cerveja para você beber no pub, aos montes, para você degustar, para passar bons momentos com amigos, com a família. A base de maltes da Bitter é o malte Pale Ale inglês da variedade Mary's Otter. Esse é um malte base especial. É um malte relativamente caro, você pode fazer com o malte Pale Ale brasileiro, vai dar uma sutil diferença, então aqui a gente vai apresentar duas receitas. Uma receita para você fazer quando você quer fazer uma cerveja mais especial, você quer fazer uma cerveja para um concurso talvez, e uma cerveja para o dia a dia. A única diferença das duas cervejas vai ser a variedade do malte. Um vai ser feito com o malte Mary's Otter, o outro vai ser feito com a cevada plantada aqui no Brasil, com o malte Pale Ale da Agrária mesmo. Você até pode fazer uma bitter só com o malte Pale Ale Mary's Otter, só que aí ela acaba classificando em outro estilo, que é a Golden Ale, que é muito parecido. As bitters são cervejas que elas têm uma pegada mais acobreada, mais âmbar profundo, que deixa a cerveja muito bonita. Então a gente vai alocar pelo menos 90% para malte Pale Ale e os outros 10% a gente vai usar maltes que vão dar intensidade e complexidade sensorial. Normalmente as pessoas vão usar muito caramelo, mas a chave dessa cerveja é o equilíbrio. Então a gente vai usar malte caramelo, mas a gente vai usar o malte caramelo com muito cuidado. Nessa cerveja a gente vai usar o malte caramelo 120 da Maltear, que é um malte que é muito gostoso. É um malte com uma profundidade sensorial assim inimaginável. Para complementar e para incrementar essa pegada de biscoito, essa pegada anoseada do malte Pale Ale, a gente vai utilizar ou o malte Victory ou o malte Biscuit, que eles são maltes muito parecidos. Eles vão aumentar essa intensidade de biscoito, de anoseado, e vão dar um leve tostado, mas muito leve. Aqui eu vou entrar numa pegada bem pessoal. Eu adoro quando uma cerveja tem um leve tostado de fundo, mas assim, tão sutil que é praticamente impossível perceber. Por exemplo, numa Vienna Lager. Vienna Lager é um dos meus estilos preferidos de cerveja justamente porque ele tem aquele mini tostado no final que você nem percebe que tem tostado, mas que você sabe que tem uma coisa diferente ali.
e a bitter ela permite você fazer isso. O estilo admite um leve tostado no final. Então, para a gente aumentar a cor dessa cerveja e para a gente dar esse tostado que vai levar essa cerveja para outro nível, a gente vai usar aqui um pouco de cevada torrada. 30 gramas, 1% do grist total. É praticamente nada. Minha água está chegando aqui na temperatura, vamos colocar esses maltes no cesto e vamos colocar para cozinhar. Começando aqui pelo malte Pale Ale Mary's Otter, eu tenho 2 pacotinhos dele aqui, totalizando 4,2 kg. É um malte que, quando ele está aqui em grãos, ele não se diferencia muito do Pale Ale não. Eu acho que eu teria dificuldade para saber se era um Mary's Otter ou um Pale Ale. Diferente de outros maltes base especiais, como por exemplo um Floor Malted, Bohemian Pilsner Floor Malted, que se você compara com o seu equivalente que seria o Pilsen regular, ele tem uma intensidade já muito diferente. Aqui não, é muito parecido com o Pale Ale normal, tanto na aparência quanto na parte sensorial. Ele tem uma pegada bem de grão mesmo, com um leve anoseado. Pegando aqui parece um malte base. Bom, vamos colocar ele aqui. É um malte base, na verdade, né? É um malte base especial. Na verdade, que malte que não é especial, né? Seguindo aqui, a gente tem o malte biscuit, vai 180 gramas. O malte biscuit, ele também não é um malte assim que eu acho que quando você pega o malte cru aqui, né, ele impressiona tanto. Ele tem essa pegada de biscoito um pouco mais acentuada, uma pegada de cookie um pouco mais acentuada, mas ainda quando você faz a análise sensorial do grão mesmo aqui, ele parece bastante neutro. Ele tem um tostado que se destaca, leve, sutil, e ele está aqui nessa receita justamente para trazer isso aqui também para a cerveja final. Malte bonito, coisa linda. Ó, dá pra ver que ele é um pouquinho mais escuro, ó, comparado ali com o Pale Ale. Agora vem um dos meus queridinhos de ultimamente, que é o 120 Caramelo da Maltear. Esse malte aqui, ele vai entrar com 200 gramas aqui na minha cerveja. Ele é um malte que você já vê complexidade já na aparência dele, porque é aquele malte que ele parece que ele tem níveis diferentes de torra, tipo um Special B. O Special B ele tem a casca bem clarinha, ele tem o interior bem torrado. Aqui é a mesma coisa, a gente tem alguns maltes que parecem ter sido um pouco mais torrados, alguns maltes que parecem ter sido um pouco menos, e o interior dele é muito escuro. É um malte muito, mas muito bonito, é um malte lindo. E a pegada sensorial dele, gente, é complexa, é intensa, nem posso falar que parece caramelo, porque tem os maltes de caramelo que parece estar cheirando um caramelo. Ele fez o caramelo de açúcar e parece estar cheirando um caramelo de açúcar. Esse aqui não, é um malte, ele tem, além do caramelo, né, tem uma pegada mais azedinha que Terminou, tá na hora de arriar o malte. Deixa eu cancelar. Vou cancelar. Pronto. Ele tem essa pegada mais azedinha que remete até a um frutado, talvez frutas escuras, assim. Tem um tostadinho, um toffee, mas é um malte que ele lembra, apesar do caramelo, ele parece um malte assim que ele transmite um frescor, é difícil expressar. É um malte que vai entrar aqui, engrandecer a receita, vai dar aquela... não vai exagerar. O nosso objetivo aqui não é que o caramelo domine, é que o caramelo ele entre como um componente sensorial. Olha aqui que bonito esse malte, olha o que eu estou falando aqui, alguns mais avermelhados, ó. Alguns o cristalzinho aqui está bem avermelhado, alguns o cristalzinho está um carvãozinho, ó. Tipo aqui, ó, tá preto. Então é um malte que pode ser até um blend de diversos maltes aqui para chegar nessa complexidade. Por fim, vamos colocar aqui a cevada torrada. Quando a gente analisa ela in natura, ela parece bastante café, ela dá uma pegada de café aqui na cerveja. É bem pouquinho, 30 gramas só. 30 gramas dá para fazer meio litro de café, imagina. A gente está diluindo meio litro de café em 20 litros de cerveja. Dá uma pegada de chocolate também, vai contribuir para a complexidade. Não vai ser agressivo, não vai dominar, vai ficar praticamente imperceptível, mas vai fazer o papel que a gente queria, que é deixar aquele quezinho a mais.
Os maltes vão ficar agora cozinhando a 67 graus Celsius por 60 minutos e a gente vai aproveitar esse tempo para dar uma olhada na receita e entender melhor essa cerveja. Começando aqui pela nossa base de maltes que vocês já viram, a gente tem 92% do malte Mary's Otters. Eu usei o malte Keep Flying da Pose Malt. Essa maltaria é uma maltaria inglesa muito tradicional e os maltes dela são maravilhosos. Seguindo aqui, a gente tem 4% do malte Biscuit, que poderia ser trocado pelo malte Victory, que tem uma pegada até mais inglesa que o Biscuit. Esse caramelo maravilhoso da Maltear com 3%. E a cevada torrada aqui da Weyermann com quase 1%. Quando a gente fala de bitter, a gente tem 3 estilos que são categorizados pelo BJCP, embora na Inglaterra não exista essa divisão. A bitter é a cerveja do dia a dia, a cerveja especial do dia a dia, a cerveja de pub do dia a dia, que ela pode ir desde uma cerveja muito pouco alcoólica até uma cerveja razoavelmente alcoólica. E o BJCP, para diferenciar esses níveis, categoriza como Ordinary Bitter, que é a mais fraquinha, a Best Bitter, que é a que a gente está fazendo agora, e a Strong Bitter, que ela é um pouco mais forte. Não tem diferença, é tudo o mesmo estilo, apesar de ser um estilo razoavelmente amplo e que permite diversas interpretações. Você pode carregar mais no caramelo, pode carregar mais no lúpulo, mas os bons exemplos são sempre muito equilibrados. A OG da nossa cerveja está no que o BJCP define como o meio do estilo, 1044 ou 11 graus Plato, 11% de açúcar. Isso, junto com a levedura inglesa, que tem uma atenuação menor, vai dar um teor alcoólico razoavelmente baixo, 4,2% de álcool. Essa é uma cerveja de relativo baixo teor alcoólico, até Strong Bitter nem é tão strong assim, e ela é feita para ser uma cerveja de altíssima drinkability, para você tomar em grande quantidade ao longo de toda a noite lá no pub. O termo bitter, em tradução literal, ele quer dizer amargo, mas se a gente pegar o contexto da cerveja artesanal hoje em dia, a bitter é uma cerveja de amargor médio, ela nem é uma cerveja de amargor muito alto. Uma cerveja, como já foi falado diversas vezes aqui, para ser uma cerveja para se beber aos montes. Então, se a gente tivesse um amargor exagerado, ela realmente não cumpriria esse papel. E as lupulagens clássicas numa bitter envolvem a lupulagem de amargor, uma lupulagem de 20 minutos e uma lupulagem de flame out. Até pode usar dry hopping e as versões mais modernas exploram essa técnica, mas se a gente fizer uma volta para o passado e olhar as receitas mais clássicas, a maior parte das cervejas não tem dry hopping, ou se tiver dry hopping, tem dry hopping em pequena quantidade. O BJCP diz que as bitters focam em lupulagem de amargor, mas se você voltar também para referências históricas, a gente vê que tem bem distribuído entre lupulagem de amargor e lupulagem de aroma nessas lupulagens de 20 e de flame out. Nessa cerveja eu estou usando 2 lúpulos que para mim representam o que é o lúpulo inglês. Na verdade tem mais lúpulos que representam muito bem, mas eu acho que para mim nada representa tanto quanto o Whisky Kent Golden. Então eu usei o Target, um lúpulo de alto amargor para fazer a parte de amargor principalmente. O Target é um lúpulo muito gostoso, ele tem uma pegada herbal única, bastante terroso, daria para usar muito bem como lúpulo de aroma também. E o Whisky Kent Golden, ele tem essa pegada bem inglesa também, terrosa, floral, mas ele tem um docinho, um frutadinho que é um charme sem igual. Fuggle e Whisky Kent Golden, para mim, são os grandes representantes do que é o lúpulo inglês e eles dão características sem igual para a cerveja, não existe nada que substitua. A razão BU-GU relativa dessa cerveja é 0,75, é algo razoavelmente amargo, é algo que eu acho adequado para uma IPA bem equilibrada, por exemplo. Não uma IPA que você toma e faz cara feia e nem muito doce. Indo para a levedura, basicamente qualquer levedura inglesa daria certo, mas eu uso muito a levedura da Fermentes, da S04, e para mim é uma das minhas leveduras preferidas. Ela tem um perfil sensorial muito gostoso, ela clarifica muito rápido e ela fermenta muito rápido. Tanto ela quanto a Nottingham da Lallemand são leveduras incríveis e quando a gente quer fazer uma cerveja rápida, sem erro, é uma pedida muito boa. A Lallemand, ela tem também uma levedura especial para SB, se chama ESB, Extra Special Bitter, que é o nome da cerveja que originou o estilo, né, a ESB da Fuller's. Até antigamente se chamava ESB no BJCP, só que hoje não pode mais, hoje é só Best Bitter ou Special Bitter. Essa levedura ESB, ela tem uma atenuação até um pouco maior, é uma levedura um pouquinho mais neutra, é uma ótima levedura para fazer, mas ela tem uma floculação horrível, então eu não gosto de utilizar muito ela.
Eu gosto de leveduras que floculam muito rápido, que a cerveja clarifica muito rápido. E eu acho que nem a Nottingham, nem a S04 deixam a desejar e elas executam muito bem o papel. Se você quiser um pouco mais frutado, explora níveis maiores, talvez 20 graus Celsius de fermentação. Se você quiser um nível um pouco mais neutro, explora lá pelos 16, 17. Eu normalmente, para cervejas inglesas, uso a S04 entre o 18 e o 19. Para o perfil de mosturação, a gente quer buscar um corpo mais alto, porque essa é uma cerveja amarga. Então a gente vai fazer uma rampa de mostura numa temperatura um pouco mais elevada, que vai se unir à baixa atenuação da levedura e vai deixar uma quantidade razoavelmente alta de açúcares residuais. Isso é muito, muito importante para equilibrar a receita. A gente tem um amargor relativamente alto, 35 IBUs, que vai se equilibrar com esse dulçor também relativamente alto. A gente vai ter como estimado 0,12, né, 3% ainda de açúcar na cerveja final. Se a gente dividir esse dulçor pelo amargor, a gente vai ter essa razão BU-GU relativa de 0,75. Então você tem que prestar muita atenção, tanto no desenvolvimento da receita, quanto na parte da execução. Esses parâmetros aqui, para a cerveja ser finamente equilibrada, eles têm que bater de forma muito precisa. Por fim, em relação ao perfil de água, é muito comum fazer essa cerveja com altos níveis de sulfato. Eu estou usando aqui 161 ppm de sulfato e uma quantidade considerável de cálcio. O sulfato vai deixar a cerveja com um final mais seco, que aumenta a drinkability, aumenta a vontade de você beber mais. Ele vai ressaltar as características do lúpulo e se a gente pegar o cálcio aqui em grande intensidade, vai juntar com a propriedade de grande floculação da S04 e vai fazer a cerveja flocular mais rápido ainda, além de ajudar a ajustar o pH. Falando nisso, está na hora da gente ir lá ver o pH. Só para a gente finalizar, fermentação a 18 graus Celsius por 6 dias, eleva a temperatura para 21 graus Celsius fazendo um diacetyl rest só para garantir que metabolizou tudo. E aí abaixamos lentamente a temperatura até 2 graus Celsius e eu estimo que em até 10 dias a cerveja vai estar impecavelmente clarificada. Para fazer a versão para o dia a dia, a única coisa que você vai fazer diferente é mudar o Mary's Otters da Keep Flying para o Pale Ale da Agrária. O Pale Ale da Agrária tem um pouquinho mais de potencial de açúcar, então vai acabar sendo usado um pouquinho menos de malte na cerveja final. Não vai dar 4,2 kg. Vou substituir aqui só para vocês verem. Pale Ale Agrária. Se eu colocar aqui, a minha cerveja ela vai desequilibrar, ó. O teor alcoólico foi lá em cima. Então dá 2 kg. Igualzinho estava. Vamos lá medir o pH. Pegar aqui um pouquinho. Legal aqui, pH já caiu para 5,4, que está batendo muito bem com o pH calculado ali pelo Brewfather. Então estamos com tudo certo. Acabei demorando um pouquinho para aferir o pH, porque eu fui falar ali da receita, mas é muito importante que se faça essa leitura 5 minutos depois de que você arriou o malte, porque se o pH não caiu, normalmente cai, né? Eu praticamente nunca tenho problema porque faço a correção dos sais. E minha água ela tem um nível baixo de carbonato. Mas se não for o seu caso, é muito importante fazer essa leitura muito rápido, porque se esse pH tivesse em 8, como estava antes, não ia acontecer isso. Mas se tivesse perto de 8, não ia converter, ia ficar aqui horas e horas e não ia fazer a conversão. 5,3 inclusive. Olha que legal, tá indo muito bem. Então, vamos deixar terminar de cozinhar aqui os grãos e a gente já volta. Para essa receita eu vou utilizar 31 litros de água. Como eu já usei 23, que é o nível mínimo da Beer Max, eu ainda tenho 8 litros de água para fazer lavagem. Isso é uma particularidade do meu equipamento. Cada equipamento vai ter o tanto que pode ser destinado à mostura, o tanto que pode ser destinado à lavagem. E quanto mais água destinada à lavagem, maior é o rendimento. Mais você vai conseguir extrair o açúcar que fica ali no grão e ter uma eficiência geral maior. Então eu vou fazer a lavagem agora, mas lembre que meu pH estava em quase 8. Isso é um pH muito alto e para fazer uma boa lavagem eu tenho que corrigir o pH. Então eu vou pegar aqui 8 litros de água e vou usar ácido lático para baixar o pH para por volta de 6.
Se você for fazer a correção da sua água com ácido, tome o maior cuidado possível por dois motivos. O primeiro é a própria segurança, obviamente, e o segundo é que a água pura ela é muito fácil de variar o pH. Até existe ferramenta para você fazer esse cálculo no Beersmith, por exemplo, mas depende muito do nível de carbonato da sua água. Então, para 8 litros, eu vou falar, com ácido lático, você vai pegar, gente, 0,5 ml, nada. Vai colocar aqui. Aqui foi 5 gotinhas. Agora eu vou agitar isso aqui e vou aferir o pH. Ó, o negócio é bruto. 5,2 o pH. Então tá um pH legal, dá para fazer a lavagem muito bem. O pH baixo vai impedir a extração de tanino e ainda eu vou usar uma técnica um pouco não usual. Eu vou fazer a lavagem com água fria mesmo. Isso porque eu não tenho aqui uma forma de esquentar a água ainda na cervejaria. O melhor seria fazer a lavagem com água quente, eu ia conseguir muito mais rendimento, mas entre não lavar e lavar com água fria, você ainda tem um grande ganho de rendimento lavando com água fria. Lembrando que para isso eu conheço a eficiência do meu equipamento, tanto sem lavagem, tanto quanto com água fria, quanto com água quente. E na execução dessa receita, eu estou considerando a minha eficiência com água fria. A gente tem um vídeo aqui no canal muito importante que dá base para todos os vídeos de braçagem que te ensina como calcular certinho a eficiência e como deixar teu equipamento preparado para executar essas receitas. Agora essa lavagem vai longe. Praticamente 27 litros, exatamente calculado pelo software. Muito importante a gente fazer a aferição da OG pré-fervura. Então vou pegar aqui um pouquinho, quase nada, vou colocar aqui no meu refratômetro. Lembrando que o refratômetro ele é muito afetado pela temperatura, então a gente tem que esperar isso aqui esfriar, e esfria rápido, né? Mas é provável que se você fizer 2 ou 3 leituras vai dar um pouco diferente. Vou colocar aqui, vamos ver. Aqui nessa minha primeira leitura, 9 platos. Vamos deixar esfriar um pouquinho e a gente já lê de novo. Enquanto isso, eu vou ler também no refratômetro digital. Vou ligar o refratômetro digital e eu vou usar o software dele aqui, que ele faz a correção do mosto e tem uma leitura um pouco mais precisa. Dá para fazer a correção também do refratômetro analógico. Se eu for fazer a leitura direto, vamos pegar a leitura direto e depois a gente compara. Vou pegar aqui, ó, só um pouquinho, deixar esfriar também, muito importante. Que ele demora um pouquinho mais para esfriar, porque tem um pouco mais de mosto, né? Enquanto isso eu vou ligando o appzinho dele aqui, é bem simples de ligar. Então tá aqui, eu vou fazer leitura em Brix primeiro. 9.9, deve estar batendo agora com a leitura aqui do analógico. Aí, mais parecido agora com a do analógico, ó. Quase 10, né? Indo ali para 10. Difícil ver aí, né? Só que a leitura real, ela é um pouco menor. Vou ler aqui mais uma vez. Ó, 10.1. Beleza? Se a gente pegar aqui no refratômetro e trocar para cerveja, ele vai fazer a correção do índice de refração para o índice de refração do mosto. Porque o refratômetro, ele é calibrado para uma solução de sacarose. Os açúcares que estão aqui dentro, eles são diferentes e eles têm um índice de refração diferente. Então a gente pode usar essa outra calibração aqui e se eu fizer a medida, estamos com 9.76. Também a gente pode ir lá no Brewfather e fazer a correção desse que vai dar muito parecido. Então, nossa OG pré-fervura, 9.76. Então vamos colocar os dados da mostura aqui agora só para comparar com o que foi previsto pelo Brewfather. A gente está aqui, o pH da mostura previsto foi 5.42, o nosso foi 5.2. Volume de fervura foi praticamente 27, bateu certinho 27. Densidade pré-fervura, que foi o que a gente acabou de aferir, 9.76, não poderia estar mais preciso, então 9.8, tá certinho. E por enquanto, se a gente for ver aqui, a gente tem um mínimo desvio de volume, mas na verdade eu não tenho precisão nisso. Vai ter um desvio então de volume pós-fervura, mas isso nem conta. Tá tudo certinho. Por enquanto, nossa braçagem está impecavelmente perfeita.
fazer essas anotações, seja no Brewfather, seja no Excel, é muito importante porque cada vez que você faz uma abraçagem nova, você tem mais recursos para fazer com mais precisão a próxima abraçagem. Cada abraçagem que você faz é uma atualização do seu entendimento sobre o seu equipamento, o que vai te dar mais precisão nas abraçagens futuras. Agora vai começar a fervura, eu vou fazer a primeira adição de lúpulo e quando finalizar a gente volta aqui e colocar todas as outras, o que está faltando, né? Que não é muita coisa não. Primeira adição de lúpulo. Fervura bonita acontecendo, hein? O dia da abraçagem é um dia muito especial para o cervejeiro, porque é aquele dia que você tem a oportunidade de ter mais intimidade com os ingredientes, com os insumos. É o dia que você pode tirar para conhecer, para ampliar sua base de conhecimento, para imaginar como que aquilo vai se enquadrar dentro daquela receita, como pode se enquadrar em receitas novas. E hoje aqui a gente tem dois lúpulos maravilhosos, a gente tem o Target e a gente tem o Wheat Kent Golden. Ambos lúpulos são expressões de o que é um lúpulo inglês, que é um lúpulo muito único, não se compara com os lúpulos alemães, com os lúpulos americanos, com os lúpulos brasileiros e que dão característica única para esse tipo de cerveja. Então a gente tem aqui o Target. Eu sinto aqui nesse pacotinho uma explosão de aromas, desde o terroso, que é o mais clássico e mais próprio dos lúpulos ingleses, até um frutado muito agradável com um cítrico, mas não um cítrico lembrando o cítrico americano, uma outra pegada de cítrico. É um lúpulo muito, muito bom. Ele está aqui só no amargor, mas ele poderia entrar muito bem na parte de aroma. E a gente tem aqui o maravilhoso Wheat Kent Golden. Kent Golden que representa mais do que ninguém o que é a cerveja britânica, o que é o lúpulo britânico. Aroma adocicado, picante, terroso também. Você pode tirar esse momento e fazer as mais diversas técnicas, né? Tem a técnica do rubbing, isso é muito usado por americano. Não é todo mundo que usa, você esmagar o lúpulo assim e esquentar ele para liberar as glândulas lupulínicas, liberar o aroma. Eu não acho que é a melhor forma. Nossa, aí entra o pó de lúpulo no nariz, aí fica difícil também. A técnica que eu mais gosto é a técnica de tirar o pacote. Eu acho que quando o pacote está fechado, ficou um tempão fechado, você fica com muito aroma aqui. E vale muito a pena lembrar que o perfil do lúpulo, ele muda, né? O lúpulo in natura aqui não tem exatamente o mesmo perfil que tem na cerveja final. Os perfis sensoriais podem ser distintos. Boa parte dos óleos de aroma vão ser evaporados aqui durante a fervura. Isso vai acontecer tanto para o Target, que eu coloquei como primeiro lúpulo, quanto para a adição de 20 minutos. Mas também acontecem transformações sensoriais. Existe conversão de compostos aromáticos em outros e isso faz parte também de toda a dinâmica. Então, nessa cerveja, a gente optou por uma forma de adição totalmente clássica, a adição de 60-20-0. Mas, às vezes, até por técnicas modernas, se você quiser salvar um pouco mais desses aromas mais frescos, poderia fazer uma adição de 60 minutos e uma de 0 só, sem usar a de 20. A de 20, para ser bem sincero, ela faz pouco sentido quando você olha para uma abordagem mais moderna. Mas aqui a gente está buscando uma cerveja clássica, com uma pegada bem clássica, então a gente está fazendo adições super clássicas de lúpulo. Faltando 5 minutos para o final da fervura, vou fazer agora a leitura aqui da densidade, que provavelmente é a densidade original. A não ser que eu precise fazer alguma correção aqui, mas como bateu muito bem a OG pré-fervura e os volumes aqui está com 23,5 litros, que é o previsto, muito provavelmente vai bater com o que precisa. Então, vou pegar uma alíquota aqui, vou colocar uma gotinha aqui. Lembrando que precisa esfriar. Enquanto esfria, vou ler pelo app, que aí eu já vejo a leitura corrigida. O previsto é 11 graus Plato, né? Então, vamos fazer a leitura aqui. 10,36. Aí a gente lê de novo, porque está esfriando, né? 10,67. (10,87). Tá
Tá indo, tá praticamente. Dentro da margem de erro já bateu, né? É difícil querer pedir um pouco mais de precisão do que isso. 11.11. Agora aqui, já olhando a temperatura no... 34 graus aqui a temperatura que ele está aferindo. 11.11, não mudou. Então, 11.11 graus Plato. E pior que não era 11 o previsto, era 11.11. Olha que maravilha. Estamos muito precisos então. E o volume deu certinho. 23 ponto... Eu não tenho como saber com precisão, né? Vou colocar aqui 23.4. Então, estamos com tudo batendo precisamente nessa receita aqui. E a eficiência calculada para não lavagem está perfeita. Última lupulagem. E agora eu já vou fazer aqui o whirlpool e vou ligar a água. O tanque já está com iodofor, então estou tirando aqui pela torneira e pela torneira de prova também. Deixar todo lugar que a levedura pode, que o moço pode passar, né, com sanitizante. E estou removendo o sanitizante aqui por baixo também. Um cone bem bonito, hein? Bem bonito. Tem um restinho aqui. E eu vou inocular a levedura direto, como indicação da própria Fermentes. Dia de braçagem finalizado, agora é deixar a levedura fazer seu papel.